Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem, que a paz do Senhor venha encher a sua vida e seu coração neste dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 4. É a passagem que nós encontramos ali Jesus em uma sinagoga, lendo uma palavra, como era de costume ali aos mestres judeus, né? Eles abriam as escrituras, liam uma palavra que naquela época nós sabemos que havia escrito somente o Velho Testamento. Então nós temos aí nas escrituras naquela época Isaías, Jeremias, né? O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e o livro de Salmos. Todos esses livros aquelas pessoas tinham acesso e principalmente, né, os mestres da lei, os doutores da lei, os entendedores, né, da palavra. E como era de costume dele, Jesus entra em uma sinagoga, abre a palavra, né, abre as escrituras e começa a ler essa palavra. Só que essa sinagoga era na cidade de Nazaré, que é a cidade onde Jesus foi criado, né? Jesus foi criado na cidade de Nazaré, ali na região da Galileia. Então era uma cidade que provavelmente havia muitas pessoas que conheciam Jesus desde menino, inclusive os anciãos daquela cidade, né? Que viu ali Jesus, provavelmente viu Jesus crescer, conheceu José, conhecia Maria, conhecia sua família. E eram pessoas que precisavam ali enxergar não só aquele menino que eles viram crescer, mas eles precisavam enxergar Deus ali na terra, né? Seu filho no meio deles ali, seu filho andando no meio deles ali. E isso era muito difícil, né? Hoje em dia, se já é às vezes difícil dar credibilidade a alguém tão próximo de nós, né? Como a gente dá credibilidade a algumas pessoas tão distantes quando se refere à palavra de Deus. Imagina naquele tempo onde aquelas pessoas, naquele contexto de Jesus, onde aquelas pessoas haviam visto Jesus crescer, ser menino, né, passar por fases de menino, de adolescente provavelmente, e agora ouvir aquilo que Jesus estava falando dentro da sinagoga. Mas é por isso que a fé em Cristo Jesus, a salvação vem pela fé, ela vem pela graça. Jesus amou aquelas pessoas daquela região, então ele foi até lá, pregou a palavra e se revelou àquelas pessoas. Isso foi Jesus demonstrando amor pelas pessoas, das quais ele talvez na sua vida teve contato de vizinho com elas, né? Então Jesus chega a Nazaré e entra na sinagoga, né? A palavra de Deus diz, como era de costume, né? Ao sábado, ele entra na sinagoga e ele se levanta para ler, né? Jesus tinha essa autoridade como mestre, né? Jesus era um mestre reconhecido, né? Como mestre. Ele não era uma pessoa aleatória que chegava, levantava e pegava as escrituras para ler. Não era qualquer um que podia fazer isso. Jesus era um mestre reconhecido. Então, naquela altura, a palavra de Deus diz que Jesus já estava, a sua fama já corria já, né, por toda aquela cidade, toda aquela região, né? No verso 14, capítulo 4, verso 14, diz que a sua fama correu por todas as terras em derredor ali de Nazaré. Então, quando Jesus pega as escrituras e começa a ler, as pessoas já ficaram com os olhos fitos nele, né? Já ficaram prestando bastante atenção no que Jesus estava falando, porque eles já tinham ouvido falar algumas coisas de Jesus, provavelmente milagres. João diz que se fosse contar os milagres que Jesus fez, se fosse contar os feitos de Jesus em um livro, não caberia, né? São muitos feitos que não foram relatados nas escrituras que Jesus efetuou, né? Que Jesus operou naquele tempo. Então, quando ele abre as escrituras, ele foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começaram a dizer-lhe, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, quando Jesus lê essa passagem de Isaías, vamos voltar nessa passagem de Isaías e entendê-la. Isaías é o tempo todo levado a profetizar sobre Jesus. Isaías anuncia sobre a morte de Jesus, ele anuncia sobre a salvação, né? O trono do Senhor que jamais terá fim. Ele anuncia sobre o Filho de Deus. Ele é um profeta messiânico. Quando nós lemos principalmente o capítulo 61, que é o capítulo onde está essa passagem, nós estamos vendo ali Isaías falando do nascimento, nós estamos vendo Isaías falando dos açoites que Jesus sofreria, nós estamos vendo Isaías falando que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Isaías ele foi ali um contemplado para falar muito de Jesus, né? E isso ocorre em cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então aquele povo tinha ali um manual para aguardar e esperar o Senhor Jesus, aguardar o Messias. Havia toda ali uma profecia que faria com que aquelas pessoas que pela fé reconhecessem Jesus, reconhecesse Deus no seu Filho, reconhecesse Deus em carne, como João disse, né? Ele habitou entre nós, o verbo se fez carne entre nós. Mas ainda assim, muitas daquelas pessoas resistiam, né, aos sinais, e elas não criam no Senhor. Então quando aquelas pessoas viram Jesus falando isso, e ele aí se senta e diz a eles assim, hoje se cumpriu essa palavra. Jesus, ele olha para aquele povo, aqueles contemporâneos dele, né? Aqueles conterrâneos dele também, não só contemporâneos, mas conterrâneos, pessoas ali da mesma terra dele de Nazaré. Ele fala assim, olha, hoje se cumpriu. É como se Jesus tivesse virado para eles e falado, aqui estou eu, a quem vocês aguardam e esperam. Sou eu que estou apregoando a liberdade hoje. É eu que estou libertando os cativos. É eu que estou dando vista aos cegos. Sou eu que estou apregoando e anunciando o ano aceitável do Senhor. Eu sou o Filho de Deus que vocês aguardam. Só que aquele povo não recebeu isso muito bem. Porque quem aquele povo conhecia era o Jesus, filho de José. Tanto que eles se questionam entre si, esse não é Jesus, o filho de José, de Maria? Ele não tem seus irmãos também? O filho do carpinteiro? As pessoas, elas não enxergam aquilo que Jesus estava colocando diante deles, né? Nós sabemos pelas escrituras que os nossos olhos, eles precisam ser abertos. É isso que Jesus estava falando. As palavras do Senhor Jesus são palavras de vida eterna, e elas são entendidas pelo poder do Espírito Santo. Se nós formos olhar as palavras de Jesus e ter um entendimento carnal dela, nós não vamos enxergar o poder da salvação. Nós não podemos ser salvos se nós enxergarmos as palavras de Jesus com os olhos carnais. É por isso que ele diz de dar vista ao cego. Jesus deu vista ao cego literalmente, e esse era um sinal do Messias, aguardado do Messias. Fazer um cego enxergar era algo que não havia ocorrido ainda no Velho Testamento, mas havia muito mais por trás de um cego enxergando. Havia Jesus mostrando que nós estávamos cegos para ele, e que os nossos olhos precisavam ser abertos.
que nós estávamos cativos, sedentos de liberdade, cativos do pecado, oprimidos pelo pecado. E aí ele diz, apregoar a liberdade. Muito se fala de liberdade, mas a liberdade, ela vem do Senhor Jesus, pois todos nós nascemos cativos, né, ao pecado, levados ao pecado, escravizados pelo pecado, né? E esse pecado, ele vai muito além de uma ação, vai muito além de uma atitude. Esse pecado é uma condição, né? Nós temos uma condição de pecado. E isso vai muito além, e o único que pode nos libertar é Jesus. Então nós somos libertos e somos salvos pela fé. Esperamos essa salvação, e até que a gente espera essa salvação, nós temos uma luta entre a carne e o espírito, porque o próprio Jesus disse aos seus discípulos também, que o espírito está pronto, mas que a carne é fraca. Então é por isso que aquele que luta, aquele que contempla essa luta interna dentro de si, entre a carne e o espírito, ele é alguém que também já teve os olhos abertos para Jesus. Não se luta, não se tem luta entre a carne e o espírito quando ainda quando a pessoa se encontra cega para Cristo. Quando a pessoa ainda se encontra cativa, ela não tem luta, não existe luta entre a carne e o espírito. E nós só temos o entendimento de Jesus Cristo, da sua salvação, da sua libertação, por meio do Espírito Santo, que abre os nossos olhos. Então Jesus fala com aquele povo, olha, esse dia chegou, né? Esse dia se realizou para vocês, eu estou aqui. Mas o povo se revolta contra Jesus, o povo não crê. E pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus e aguardamos a salvação no corpo, como Paulo diz, né? Nós aguardamos a salvação no nosso corpo. É a salvação que nos trará a libertação do corpo, ou seja, nos dará um corpo glorificado e nós estaremos livres do pecado. Mas até então, nós cremos pela fé. Cremos pela fé que Ele nos libertou, que Ele nos trouxe liberdade. Na sua onisciência já está consumado, né? Cristo consumou a obra da cruz ali no Calvário, e na onisciência dele, na eternidade, nós já somos salvos, mas tomamos posse no nosso corpo um dia, tomaremos posse no nosso corpo um dia, mas aquele povo não entendeu. Olhos precisam ser abertos, né? Ouvidos precisam ouvir, né? Pessoas precisam ser ressuscitadas, cativos precisam ser libertos. E isso só pode ocorrer pelo poder do Espírito Santo, né? Pois o vento sopra onde Ele quer. E que a gente possa, em nome de Jesus, orar ao Senhor. Ore ao Senhor para que Ele abra os olhos do seu coração. Ore ao Senhor para que Ele faça você enxergar a grandeza da sua salvação. Nós não somos salvos do demônio, nós não somos salvos de Satanás, né? Ele já é um derrotado, né? Ele já está condenado e derrotado, né? O seu fim já está selado já. Nós somos salvos da ira de Deus, né? Deus, nós não somos, hoje nós não vivemos diante da glória do Senhor, porque nós temos uma natureza de pecado, nós temos pecado e estamos destituídos da tua glória. E para que nós possamos viver essa eternidade, a eternidade ao lado do Senhor, né? Nós precisamos ser limpos, ressuscitados como Cristo foi, mortos para este mundo, ressuscitados por Ele. Paulo diz também em Efésios que nós já temos, né? Graças a Deus pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que temos em Cristo Jesus, ou seja, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor te abençoe e revele o seu Filho a você.